vivo, pelo que eu estou vendo aqui. Está rolando já. A gente estava batendo ao vivo. Boa noite aí a internautas, companheiros, companheiras que acompanham o nosso mandato e essas transmissões ao vivo que nós temos feito. Hoje nós estamos aqui para uma honra minha, me permita a imodéstia, Guilherme, com um amigo, né, professor da Unicamp, da pós-graduação, professor do Instituto de Economia da Unicamp, e um profissional experimentado, apesar da aparência e da idade, muito jovem, muito experiente academicamente, eu diria também politicamente. Guilherme foi, entre outras atribuições, aqui no ambiente da política, Guilherme, coordenou o programa de governo do candidato do PT à presidência da República em 2018, Fernando Haddad. E, além de muitos trabalhos publicados, uma larga experiência, para minha honra e prazer pessoal, coordenou, pelo Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas do PT, a elaboração, o NAP, a elaboração da proposta do PT no Congresso, que eu tive também o prazer e a honra de coordenar, da proposta de reforma tributária justa, solidária e sustentável. E agradeço, Guilherme, você ter aceito o nosso convite. Só para ir registrando, se me permite, Guilherme, na largada aqui, porque depois a gente não consegue registrar todas as presenças. Estamos aqui com Patrícia, com Wilson Menezes, com Tom Oliveira, Clarissa, Kelly Oliveira, Iago Gabriel, Emerson Frota, Vinícius Videira, Marcos Pinho, Guiomar, Dalto, Gessiene, Manuel Salles, Ananda Trindade, Antônio dos Santos, Isabel Moura, Felipe caiu minha conexão aqui no telefone. Volto já, pessoal. Então, Guilherme, vários internautas nos acompanhando. E, Guilherme, você viu, nós combinamos o nosso encontro de hoje. Tem como título a crise econômica e a pandemia do Covid-19. Eu quero te agradecer a sua participação, agradecer o seu trabalho, a sempre cordialíssima colaboração que você leva como ativismo, digamos assim, social, à bancada do PT no Congresso, e dizer a você que para nós é muito importante que você diga para a gente o que é que você avalia em relação ao que o governo está construindo como tese política. O governo tem dito que estava decolando. Era um céu de brigadeiro a gestão macroeconômica mais bem-sucedida da história recente do Brasil, e que é a pandemia e a recessão do Covid, que ocasiona uma queda da atividade econômica. Então, o nosso título é esse, para provocar sua primeira intervenção: a crise econômica e a pandemia do Covid. É verdade, podemos concordar com essa tese do governo de que a economia ia muito bem, obrigado, e é a pandemia que ocasiona a recessão? Olha, em primeiro lugar, Afonso, queria agradecer muito o convite de estar aqui conversando com você. Você que é um parlamentar muito atuante e que tem uma qualidade que hoje faz falta, assim como vários outros parlamentares da nossa bancada, mas que faz falta, que é a capacidade de construir diálogo, de conversar com o conjunto de forças políticas e de um desejo de entender, de estudar, de elaborar, de propor. Eu acho que tudo isso é muito importante e você está de parabéns pelo seu trabalho também.
Quanto à sua questão, eu acho que essa é o primeiro ponto que a gente tem que esclarecer. O discurso do governo. Bom, o governo é um governo conhecido pelas chamadas fake news, né? Isso é uma tradição que vem já do Trump, já usa isso há alguns anos, e o Bolsonaro, como um grande fã do Trump, se esmerou em copiá-lo nessa tradição, né? E como é que você consegue saber se essa versão do governo é verdadeira ou é falsa? Como o cidadão que está nos ouvindo aí, que está nos escutando, vai falar, mas como é que eu posso descobrir se realmente a economia vinha se recuperando, vinha bem, ou se isso é um conto que o governo está contando, uma fake news, uma história inventada, para jogar a culpa da crise econômica no coronavírus e não nas atitudes dele? Muito simples. Basta olhar os indicadores econômicos que nós tivemos, tanto em 2019 quanto no começo de 2020. Em 2019, o Brasil teve um crescimento de 1% do PIB, menor do que o crescimento, inclusive, verificado no governo Temer, que já era uma vergonha de crescimento. A promessa era a melhoria, né? Era que, com a eleição do Bolsonaro, as coisas, a confiança voltaria, etc. E aí a promessa também muito era de que os investimentos, principalmente os investimentos estrangeiros, o mundo ia voltar a confiar, porque o Paulo Guedes é um liberal. Bom, peguem os dados de investimentos estrangeiros de saída de capital do Brasil, antes do coronavírus, né? Eu não estou falando no pós-coronavírus, antes, uma enorme saída de capital do Brasil. Então, você tinha baixo crescimento, saída de capital, alto desemprego. Aí alguém vai falar, mas os indicadores caíram um pouquinho de desemprego. É verdade, caíram um pouquinho. Quando você vai olhar a composição disso, é basicamente trabalho informal, certo? E um pouco desses trabalhos uberizados, coisas desse tipo, né? O trabalhador autônomo também, com uma renda muito baixa. Então, a situação das famílias continuava muito ruim. E com indicadores de pobreza, de miséria aumentando, com o agravamento de que a pobreza e a miséria aumentavam e o Bolsa Família estava travado, não liberavam dinheiro no Bolsa Família. Tinha gente passando fome, em necessidade, e o governo travava a liberação do dinheiro para cumprir as regras fiscais aprovadas lá no governo Temer, que o Paulo Guedes tanto era a favor e queria, inclusive, fazer uma regra fiscal ainda mais dura. Era o tal do pacote Guedes, uma regra fiscal ainda mais dura que ia cortar, veja só, Florence, ia cortar recursos e salário de médicos, professores, enfermeiras, exatamente os profissionais que a gente tanto precisa e tanto valoriza nesse momento, né? Mais do que isso, o Guedes queria privatizar, por exemplo, os bancos públicos, que agora são fundamentais para você enfrentar a crise. Então, se você olhar os indicadores, o crescimento era baixo, pega os indicadores do Banco Central. Não é índice que a gente está inventando, não. É o próprio governo que está nos dando esses dados. Os indicadores do Banco Central, para janeiro e fevereiro, mostram um baixo ritmo de crescimento. Tão baixo que o mercado financeiro já vinha revisando as suas expectativas de crescimento para 2020 antes do Covid, a gente está falando. Vinha revisando para uma expectativa menor que 2%, 1,5%. Já tinha gente com 1,5%. Quer dizer, ia ser mais um ano perdido na economia, de alto desemprego, aumento da pobreza, aumento da concentração de renda, que é um fenômeno que a gente vê desde 2016, uma piora, uma deterioração na concentração de renda e de riqueza. Quer dizer, muito longe dessa suposta recuperação do crescimento. E se você olhar, inclusive, para o investimento nacional, né, as indústrias, não sei o quê, muito fraco, muito fraco. O setor de construção civil vinha com alguma recuperação em alguns pontinhos assim básicos ali, mas muito fraca a recuperação do conjunto da economia. E essa recuperação fraca, Florence, é exatamente fruto do fracasso da agenda do Paulo Guedes e do Meirelles, e do Temer, e do Bolsonaro, né? Eles estão nessa agenda há 5 anos já, né? E a economia não cresce, os empregos não vêm,
os investimentos que eles prometem não acontecem, e a única aposta deles é que na próxima reforma, no próximo corte de gastos, etc., vai vir o crescimento, e não vinha. Então, para se livrar da culpa, da responsabilidade pelo fracasso da sua estratégia, o Covid veio como uma saída. Olha, tudo ia bem e o Covid piorou. Tanto não é verdade, Florence, que se você olhar o quanto caiu a expectativa de crescimento da economia brasileira, o Brasil lidera mundialmente, é um dos líderes mundiais na queda da expectativa de crescimento. Por quê? Porque claramente a nossa economia estava muito fragilizada por todos esses anos de desmonte, né? Então, a versão do governo, os dados do próprio governo mostram que a versão do governo era fake news. Não havia recuperação em curso, o crescimento não estava acelerando, não havia nenhuma expectativa de um crescimento relevante em 2020, o desemprego continuava alto, a renda continuava baixa, certo? E você tinha questionamentos já do próprio Bolsonaro em relação ao Guedes sobre a agenda dele. Bolsonaro já começava a falar coisa do tipo, olha, não está entregando o que prometeu, não sei o quê. Claro que agora, com o coronavírus, todas as expectativas vão por água abaixo e a gente vai enfrentar, infelizmente, uma enorme recessão esse ano. Guilherme, então, nós podemos dizer que uma crise econômica, em boa medida, decorrente da política econômica de Guedes e Bolsonaro, já estava, digamos assim, com seus efeitos nefastos chegando à vida das pessoas. Isso é uma afirmação que podemos dizer tem sustentação em indicadores econômicos, não é verdade? Com certeza. Quer dizer, o que a gente pode dizer sem a menor sombra de dúvidas, e isso é um dado do IBGE, do governo, ou seja, um dado oficial do governo Bolsonaro, é que o crescimento no primeiro ano de governo Bolsonaro foi menor que os crescimentos no governo Temer. Ué, mas a expectativa não é que com as reformas o crescimento ia acelerar? Pois é, não acelerou. Ao contrário, reduziu. E não só reduziu, como a qualidade do crescimento, todo mundo fala, mas o setor privado vinha crescendo muito. Não é verdade. Olha a situação das famílias. A situação das famílias evidencia uma enorme dificuldade, né? Porque o desemprego permanecia alto. Claro, o crescimento era positivo, mas era muito pouco, era 1%. Nesse ritmo, a gente demoraria muitos anos para recuperar o que a gente tinha lá no final do governo Dilma, lá em 2014, o primeiro governo Dilma. Então, demoraria ainda muitos anos para recuperar um nível de PIB que a gente tinha lá atrás. O que mostra que aquela agenda que começou com o Temer, mas foi aprofundada pelo Guedes, radicalizada pelo Guedes, não estava gerando o resultado que ela se propunha. E quem dizia isso era o próprio Bolsonaro, que questionava o Guedes sobre não ter entregado os resultados que o Guedes prometeu que entregaria. Guilherme, então, nesse caso, você, como coordenador do programa de governo do nosso candidato, Fernando Haddad, queria ouvir uma avaliação, uma explicação sua sobre o seguinte. É notório que nós tivemos uma queda da atividade econômica e um início já de desemprego no ano de 2015, ainda do primeiro ano do segundo mandato da presidenta Dilma. E que essa queda da atividade econômica, em boa medida, decorreu de corte de investimentos públicos por causa de um esforço de ajuste fiscal, é verdade, reconhecemos, mas também, em alguma medida, por uma queda de expectativas positivas, se é que a gente pode dizer assim, de um setor empresarial que entrou na linha do PSDB. A gente está vendo aí algumas, e vimos naquela oportunidade, algumas entidades representativas do setor empresarial, da indústria paulista, da Fiesp, do agronegócio, CNA, da Febraban, já aderindo a
digamos assim, o discurso de Aécio Neves, que era de que tinha tido fraude, tinha que auditar, porque, de qualquer forma, nós temos que enfatizar 2014, o ano com menor desemprego da série histórica e maior poder aquisitivo dos salários. Então, se houve, de fato, uma contenção dos gastos no primeiro ano do governo Dilma, nós temos que reconhecer que houve, no primeiro ano de 2003, do primeiro mandato do presidente Lula, que houve em 2007, que houve em 2011. Então, aquilo não era um ajuste estrutural. Aí, Dilma afastada, veio a pauta-bomba antes disso, de Eduardo Cunha, da base do DEM, e Dilma afastada, nós passamos a conviver com a PEC 241, que virou Emenda Constitucional 95, um corte estrutural nos investimentos e nos gastos públicos em geral. Depois a reforma trabalhista, depois a reforma da Previdência e o manuseio, digamos, do conjunto dos instrumentos de política macroeconômica, tanto no governo Temer como no governo Bolsonaro, levando a essa crise econômica. Apesar dessa conjuntura política, mais do que econômica, do ano de 2015, nós reconhecemos, digamos assim, a nossa responsabilidade, o fato é que os governos do PT tiveram como marca uma política macroeconômica de gestão fiscal, de investimentos públicos, de investimentos em infraestrutura logística, aeroportuária, social, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, e de, digamos assim, incremento da atividade econômica em decorrência desse gasto público também. E o programa de governo de Haddad? Podemos dizer que ele peço que sinalize características do programa de governo. Ele carregava diretrizes, porque você leu, você escreveu, eu li, mas muitos dos que nos acompanham não leram, não puderam acompanhar por motivos outros. E eu gostaria que você, por favor, se possível, pontue o que, na perspectiva do programa de governo de Haddad, nós teríamos feito diferente em 2019 e que resultados isso esperávamos dessa política econômica e como chegaríamos na pandemia. Porque nós chegamos no... É verdade, tem uma recessão da pandemia, mas nós estamos dizendo aqui que a crise econômica é responsabilidade do governo Bolsonaro, da política de Guedes e de Bolsonaro, e não só da pandemia. Qual seria a nossa política econômica com a vitória de Haddad se não tivesse havido fake news, ou com a hipotética vitória de Lula, se ele não tivesse sido condenado sem prova? Como é que seria a política econômica do governo do PT com a possível vitória, uma hipotética vitória em 2018? Olha, eu acho que essa é uma questão. Você fez um apanhado muito competente, interessante do que aconteceu nas últimas décadas da economia brasileira, né? O PT teve por característica nos seus governos, em particular nos governos Lula e no primeiro governo Dilma, uma aposta no Brasil e no brasileiro, no trabalhador brasileiro, no mercado interno brasileiro, no consumo das famílias brasileiras, no aumento de renda das famílias brasileiras, na redução das desigualdades de renda entre os brasileiros, né? E essa aposta floresceu, né? Deu muitos resultados positivos nos 12 anos aí que a gente está falando entre 2003 e pelo menos 2014. Quais são esses resultados? Você teve um crescimento econômico muito mais acelerado do que no período anterior, na década de 90, por exemplo, crescimento econômico mais acelerado.
você teve também um volume de empregos, geração de empregos muito significativo, né? Com o aumento do salário mínimo e da renda, quer dizer, aumentava emprego, aumentava salário, aumentava a renda, aumentava consumo, e isso implicava em aumento da produção, certo? Mesmo que não da maneira que nós gostaríamos, essa sempre foi uma dificuldade dos últimos anos do Brasil, de impulsionar a indústria, mas novos setores produtivos começaram a surgir, e isso, novas cadeias produtivas, como, por exemplo, as ligadas ao pré-sal, né? E aí você criou indústrias inteiras, por exemplo, a indústria naval, que tinha desaparecido, começa a voltar a aparecer, né? E você começa a criar empregos, e isso gera um cenário de melhoria generalizada nas condições de vida das pessoas. Se você olhar a mobilidade social, milhões de pessoas saem da pobreza, saem da miséria e ascendem para as classes média, média baixa, até média alta, certo? As classes A, B, C. Então, a ascensão social é uma marca dos governos do PT. Qual o problema? Uma série de fatores, que alguns você já elencou aqui, políticos, econômicos, internacionais, uma conjunção enorme de fatores, levam, em 2015, a presidenta Dilma a reverter, ou pelo menos momentaneamente, tentar fazer um ajuste que nós mesmos, na época, criticamos, achamos que foi um equívoco, com certeza, mas que o próprio ajuste que foi tentado, que, como você disse, já tinha sido feito em outros momentos. Em 2003, o Lula fez um ajuste, em 2011, a Dilma tinha feito um ajuste. Então, em outros momentos, já tinham sido oferecidas. Foi completamente boicotado, o governo Dilma foi inviabilizado politicamente, e aí você teve uma debacle que atingiu tanto o primeiro ano de governo de 2015, quanto o primeiro ano de governo Temer, porque o governo Temer começa em abril de 2016, na prática, né? Então, atinge e gera uma enorme crise. A partir daí, Afonso, você tem uma outra estratégia. Em vez de apostar no mercado brasileiro, no trabalhador brasileiro, nas empresas brasileiras, nas empresas e aí para públicas, privadas, no Estado brasileiro fazendo obras de infraestrutura, não, esquece tudo isso. É aquela coisa de querer dar o cavalo de pau no transatlântico. Vamos mudar completamente a estratégia. Você está certo, aí já não era mais um ajuste de curto prazo. Inclusive, o governo Temer, no primeiro ano, gasta muito mais que o governo Dilma. Gasta dando aumento para o judiciário, pagando emenda parlamentar, negociando, pagando a conta do impeachment, digamos assim. Certo? Ele paga a conta do impeachment no seu primeiro ano. Então, ele gasta muito mais. No entanto, o que ele começa a fazer, e o Bolsonaro e o Guedes aprofundam, é um completo desmonte da estratégia que contava com a atuação do Estado, a distribuição de renda, a valorização do salário, a geração de empregos. Esse conjunto de fatores que empurrou a economia brasileira durante os governos do PT. Não, esquece isso. O mote agora começava a ser reduzir custos, como reduzindo salários. Para reduzir salários tem que gerar desemprego. Os economistas falavam isso abertamente, os economistas do governo Temer. Tem que ter desemprego, porque aí cai o salário. Quanto mais rápido cai o salário, melhor. Olha a mentalidade como mudou, né? Era o contrário do governo Lula, que era a valorização do salário. Agora não, tem que cair o salário. Aí cai o salário, cai a demanda, cai o consumo, então as empresas sofrem, as empresas começam a fechar, começam a demitir, começa a ter desemprego, e aí cai mais ainda o salário. E o governo também corta. O governo hoje está no seu menor nível de investimento público da história. Isso, mais uma vez, dado oficial do governo, não é a gente que está inventando, não, pode pesquisar. Certo? Dados do IBGE. Menor nível de investimento público da história. Por quê? Porque aí a aposta começou a ser assim. Não vão apostar no trabalhador, não vão apostar no Estado fazendo obra de infraestrutura, nada disso. Vão apostar em quem? No setor privado, em particular no capital internacional. Vai vir capital externo aqui, porque a gente vai fazer um ajuste fiscal, a gente vai tirar direito de trabalhador, então as empresas internacionais vão querer vir para cá, a gente vai cortar a previdência, então vai ter menos gasto, então todo mundo vai querer vir para cá. E eles que vão modernizar o Brasil.
Isso começou em 2016, 2017, 2018, 2019, já estamos entrando em 2020. E o resultado é um fracasso absoluto. Então, o que a gente propunha em 2018, Florence, era retomar os elementos positivos, os elementos, o que deu certo lá atrás no governo Lula, com uma nova agenda, uma agenda ainda mais ousada, porque a nossa agenda era o seguinte: não só nós vamos colocar de volta o pobre no orçamento, no sentido de retomar a política de valorização do salário mínimo, ampliar os programas sociais que são premiados mundialmente pela sua eficácia no combate à pobreza, no combate à miséria, porque a gente já estava olhando lá em 2018 o aumento da pobreza e da miséria. Então, tinha esse foco, retomar isso aí, mas, além disso, fazer uma coisa que a gente não conseguiu fazer nos nossos governos, que era reformar também o lado das receitas, fazer o rico pagar imposto. Porque no Brasil, o pobre paga imposto e o rico não paga. Você estava conversando ontem com o Edu Fagnani, nosso colega, nosso amigo, que é um dos caras que mais tem essa bandeira em mão, certo? Da reforma tributária justa. Teve aqui ontem conosco. Exatamente. Teve aí ontem com você conversando. Então, a gente tinha esse objetivo também de, além de retomar o papel do Estado como um indutor, um coordenador do crescimento econômico, fazer uma reforma nas estruturas do Estado e na estrutura da tributação para que o Estado seja mais eficiente, portanto, tenha que o gasto público tenha o maior potencial de desenvolvimento, de atender às necessidades da população possível e, ao mesmo tempo, financiar isso com impostos sobre os mais ricos, com uma reforma tributária que cobre de quem pode e tem condições de pagar, certo? Então, esse era o desenho. Eu imagino, é claro que é muito difícil fazer o contrafactual, quer dizer, essa história do SEI e tudo mais, mas que caso o Fernando Haddad ou o próprio Lula, como você colocou, tivessem sido eleitos em 2018, a situação hoje da economia brasileira seria de uma capacidade maior de reação à crise do coronavírus. Por quê? Porque nós não teríamos, por exemplo, cortado verba do SUS. Então, a gente teria um SUS mais preparado, com mais médicos, porque é verdade que o Mandetta virou um símbolo do SUS, mas a gente não pode esquecer que o Mandetta foi quem acabou com os mais médicos, acabou com os CAPs, com os atendimentos à dependência química, a problemas psicológicos. Quer dizer, ele cortou vários programas importantes. E nós não teríamos feito isso, ao contrário, teríamos reforçado esses instrumentos e reforçado a coordenação com estados e municípios para implementar essas políticas. Então, só na área da saúde você já teria uma enorme diferença. Na área da economia, nós não teríamos enfraquecido o BNDES como esses governos enfraqueceram, nem a Caixa Econômica, que são fundamentais agora no enfrentamento. Nós não teríamos permitido de forma alguma formar uma fila enorme de milhões de pessoas que tinham direito, mas não podiam receber Bolsa Família e benefício de prestação continuada, que são os mais pobres e vulneráveis do Brasil. Essas pessoas hoje estariam atendidas e a gente teria a condição agora de ampliar, para além disso, o benefício. Mais do que isso, eu acho fundamental, nós não teríamos fragilizado o mercado de trabalho como o governo Temer e o governo Bolsonaro fragilizaram com essa MP agora, carteira verde e amarela, criando milhões de pessoas que estão absolutamente sem direitos. Então, vem a crise, imediatamente eles ficam sem renda e sem direito de nada, né? Então, nós teríamos tentado fortalecer o mercado de trabalho de modo que essas pessoas hoje tivessem, pelo menos, alguma garantia de renda, algum tipo de direito trabalhista, como o trabalhador formal tem. Então, são medidas, e mais do que isso, né, Florência? Última coisa, aí nossa ideia era retomar a capacidade de coordenação do Estado. Numa crise como essa, o Estado precisa coordenar as atividades, porque o setor privado paralisa e entra em um salve-se quem puder. Então, alguém precisa organizar a bagunça. E isso exige tanto uma capacidade do Estado de intervir e participar do processo econômico com bancos públicos, com empresas públicas, com o seu próprio orçamento, mas exige também um diálogo respeitoso,
republicano e federativo com os governadores e prefeitos que esse governo não tem, certo? Que o governo trata os governadores e prefeitos como inimigos, trata o próprio SUS e o ministro da Saúde como inimigo, trata o banco público como inimigo, quer vender o banco público, as empresas públicas como inimigas. Então, você tem um problema aí que você vai desmontando todas as condições de responder à crise. Por isso que eu tenho convicção que, caso tivéssemos o sucesso na eleição, o Brasil estaria hoje mais preparado para enfrentar essa crise. Quer dizer que não teria crise? Claro que não, o mundo inteiro está em crise. Mas quer dizer que a nossa situação a nossa condição de enfrentar a crise, a situação em que a gente entraria e o modo que a gente sairia seria muito melhor do que, infelizmente, nós estamos assistindo no Brasil. Eu digo infelizmente porque todos nós, cidadãos brasileiros, estamos sofrendo. O Brasil hoje, por exemplo, bateu o recorde de óbitos, uma tristeza, assim, chegou a 5 mil óbitos, alguma coisa assim, quer dizer, é uma coisa triste o que a gente lamentável. vê. Lamentável o que a gente vê no Brasil, e isso, em grande medida, é responsabilidade, sim, de um governo que, como disse o próprio Bolsonaro inúmeras vezes, veio para destruir, não para construir. Eles destruíram tanto que, quando o vírus chegou, você tem poucos instrumentos para reagir à crise que está chegando. Muito boa, Guilherme. Sua abordagem nos permite compreender melhor todo esse processo e, principalmente, a diferença do que era o programa de governo do PT, como teríamos a gestão da economia e como foi o governo Bolsonaro e Guedes. Eu vou trazer aqui a saudação. Tendam aí, internautas, talvez eu não consiga citar todos os nomes, mas muitas pessoas, e aqui lendo Emerson Frota, parabenizando a sua intervenção, o seu trabalho, Guilherme. Evânio é um vereador de Malhada de Pedra. Malhada de Pedra deve estar a aproximadamente uns 750, 800 quilômetros de Salvador e é ativista da agricultura familiar e do movimento de pequenos agricultores. E esse movimento, que é um movimento do campesinato, tem acampados de reforma agrária, assentados e agricultores, cooperativas na Bahia, já cooperativas dinâmicas. Esse movimento liderou na Via Campesina, com outros movimentos, o debate sobre um plano safra emergencial da agricultura familiar. Mas sei que no nosso programa de governo, fundamental para o abastecimento, mas também para a atividade econômica em geral e para a agricultura. Claro. Estamos nas comer. O governo Bolsonaro tem postergado medidas necessárias, tem tomado medidas equivocadas. Por exemplo, o presidente incentivando o desrespeito ao isolamento, anunciado, a ministra Tereza disse que não haverá desabastecimento. Se não houver uma política para a agricultura familiar, e a renda emergencial foi importante para manter a renda de trabalhadores e trabalhadoras informais da agricultura familiar, nós temos o risco de ter desabastecimento. O governo Bolsonaro não está conseguindo cumprir suas responsabilidades mais elementares, mas o Judivan Carnaúba disse que é servidor, tem 29 anos, e ele se pergunta qual é o futuro de um servidor público. Acho que Guilherme, de alguma forma, tratou, mas a gente volta ao assunto. Saudar Adão, Julita, Regina, Rita Brandão, beijo, Rita, Aline Trindade, Leidiana, Fernando Souza, Joyce Freitas, Flávio Rodrigues, Sirlene, Vinícius Valadares, Maurício Queiroz, João Messias, Maria José de Oliveira, Marcos Pinho, amigo, companheiro Marcos Pinho. Marcos Pinho pergunta qual a sua opinião, Guilherme? Eu vou pedir para deixar essa pergunta para depois, que eu vi que agora tem, mas é para não esquecer e para contemplar uma pergunta, digamos assim, muito oportuna. Qual a sua opinião sobre a PEC 10, em particular o texto do Senado, que está agora na Câmara, deve ser votado amanhã, e eu estou pela
pelo PT, responsável pelo texto, é do conhecimento de Guilherme, acho que não dos internautas, das internautas, e de Marcos Pinho. Qual é a sua opinião sobre essa, entre aspas, autonomia para o Banco Central na compra de títulos? Dorival, Dione, Júlio César, Neuza Cadori, deputada estadual do PT aqui da Bahia, da agricultura familiar, a deputada muito importante, amiga, irmã, que eu escolhi na vida. Obrigado, Neuza, você está nos acompanhando. Ricardo Monteiro é um pré-candidato a vereador em Salvador pelo PT, professor, gestor escolar, testado e aprovado em todas as experiências que teve de vida. Ricardo pergunta o que e onde o povo pode ganhar com uma hipotética, se é que pode, com um hipotético afastamento de Bolsonaro. Aí é um debate político, a gente vai voltar ao tema também, Ricardo. Greciane, Bárbara. Bárbara é uma ex-aluna e ela... É verdade, Bárbara, o presidente Bolsonaro vetou o PL que regulamentava a profissão de historiador. E, Bárbara, eu digo que nós vamos trabalhar para derrubar esse veto na sessão do Congresso Nacional. Nado é de Angical, do Oeste Baiano, município vizinho de Barreira. Vereador Danilo, líder do PT, foi presidente da Câmara e é um forte nome na política municipal do município de Conceição do Coité. Parabenizar, Danilo, o seu trabalho e ao prefeito Assis, do PT, o trabalho que vocês estão fazendo aí para combater o Covid. Parabéns, Danilo. Guiomar Florence, minha irmã querida, um beijo carinhoso. Raquel Santos, Edivan, Paulo Andrade. Desculpem, eu não vou poder ler todos os nomes, senão eu não passo a pergunta para Guilherme. Guilherme, a nossa política, podemos dizer, entre outros aspectos, tinha, digamos, um Estado do tamanho necessário, com servidor público valorizado. A política de Guedes e Bolsonaro é um sucateamento do Estado, arroxo salarial para os servidores. E aí, para te passar a palavra, contribuindo aí, provocando a reflexão, inclusive no período da pandemia, a iniciativa do governo Bolsonaro foi tentar aprovar o famoso, famigerado Plano Mansueto, que era um recrudescimento de regras fiscais. Então, em troca apenas do adiamento das parcelas de empréstimos dos governos estaduais com o governo federal. Guilherme, é possível esboçar, nesse ambiente de recessão em decorrência da pandemia, digamos assim, do ponto de vista macroeconômico, uma política econômica, uma política macroeconômica distinta a ser executada pelo governo central? Se fosse o PT que estivesse no governo, nossa política seria distinta? Um exemplo é a renda emergencial, outro exemplo é o Plano Mansueto e o que nós do PT chamamos de regime de emergência fiscal para combate ao coronavírus. E aí tem o tema da PEC 10 também. Eu lhe peço que produza para nós uma reflexão sobre, nos ofereça essa reflexão sobre uma política econômica adequada a um orçamento destinado a combater a recessão da pandemia, Guilherme. Olha, a primeira coisa que eu posso te falar, Florence, que seria diferente, isso eu tenho certeza, porque você, assim como eu, conhecemos bem o Haddad, o presidente Lula, que são pessoas testadas em crises, porque passaram pela maior crise econômica do capitalismo em 2008 e superaram essa crise. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter claro, e que seria muito diferente, seria a forma com que a gente lidaria ou trataria a crise. A gente não trataria como uma gripezinha, como uma coisinha qualquer, que não pediria que as pessoas fossem arriscar suas vidas nas ruas.
sujeitando a si mesmas e a sua família a ser contaminada e morrer, como milhares de pessoas estão morrendo pelo Covid. Então, nós teríamos uma abordagem bastante diferente no tratamento, no enfrentamento da crise, já como uma forma, a gente teria uma compreensão. Veja, o que falta para esse governo? Falta muita coisa, mas uma das coisas é capacidade de compreender a realidade, né? O Guedes, algum tempo atrás, eu acho que eles acreditam nas próprias fake news. Então, Guedes, um tempo atrás, disse que com 3 bilhões, coisa assim, ele derrotaria o coronavírus. Hoje, qualquer pessoa que ouvir isso aí sabe que isso trata-se de uma piada de péssimo gosto, né? É risível uma declaração. Mas o nosso ministro da Fazenda fez essa declaração. Fora outras várias declarações do presidente da República que não são nem passíveis de... nem merecem a nossa atenção. Então, a primeira coisa é essa. A segunda coisa, eu acho que o governo, quando ele age atrasado e de maneira insuficiente. Atrasado, de maneira insuficiente e com falta de planejamento e coordenação. São essas 3 grandes características. Vamos pegar o caso do auxílio emergencial. Eles nem tratavam do tema. A gente começou a pautar o tema. E aí, quando a gente começou a pautar o tema, o que eles falaram? Vamos dar R$200 por família. Mais uma vez, beira o ridículo, né? Beira o ridículo. Foi o trabalho da oposição, o trabalho do PT, que queria um salário mínimo, que seria o correto. Afinal de contas, se o salário é mínimo, é o mínimo para as pessoas sobreviverem, certo? Então, deveria ser um salário mínimo. Mas conseguimos, através de negociação, chegar ao valor de R$600 e agora ampliar a base daqueles que podem receber. Já é uma ajuda, não resolve. Porque o Guedes fala, vou pagar isso e aí acabou. Cada um por si. Não é cada um por si. A gente não sabe quanto tempo vai durar a pandemia e muitas dessas pessoas vão voltar para a normalidade, ou seja, vão acabar o período que elas recebem o auxílio emergencial, mas elas vão continuar desempregadas, elas vão continuar sem renda. Você vai o quê? Obrigar essa pessoa a viver na miséria? E mais do que isso, a renda dessa pessoa é a demanda do empresário. Então, se essa pessoa não tiver renda, o empresário não vende. E aí quebra as empresas, e aí aumenta o desemprego. Então, é fundamental a gente ter clareza que o auxílio emergencial não é uma esmola pessoal que o governo está dando, não. É uma forma de manter a economia viva, as empresas vivas. E aí entra outra diferença enorme nossa para o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro até agora não fez nada para os pequenos e microempresários. Nada. Entendeu? Não tem uma linha de crédito generalizada, com taxa de juros baixa. Não. O máximo que ele fez foi dar dinheiro para os bancos e pedir para eles emprestarem para os pequenos e médios, que não estão emprestando. Tem um monte de reportagem no jornal mostrando que não estão emprestando, e é óbvio que não vão emprestar. O banco privado, ele não vai se arriscar nessa hora, porque ele sabe que essas empresas podem quebrar. Quem tem que dar crédito para o pequeno, para o microempresário, capital de giro, financiar a folha de pagamentos para eles não demitir, é o governo, entendeu? Através dos bancos públicos. Mas, por ideologia, eles não acreditam em bancos públicos, então eles não usam os bancos públicos. O presidente da Caixa fez uma declaração terrível esses dias, falando que a Caixa não aceitaria entrar em operações em que ela tivesse risco de ter prejuízo. Bom, se é para ser assim, seja um banco público. O banco público ele tem que ajudar o país nesse momento. E se ele tiver prejuízo, o Tesouro assume esse prejuízo da Caixa. A Caixa não vai sofrer. O Tesouro assume esse prejuízo. Para quê? Para salvar as empresas, para salvar a economia brasileira. Porque se não salvar, essas empresas quebram. E aí o Tesouro não vai receber os impostos lá na frente, então vai ser pior para o Tesouro. Então, é uma economia burra, porque você gasta menos agora, mas vai receber muito menos depois. Se você gastar um pouco mais agora, você recebe muito mais depois, né? Vamos pegar outro exemplo. A MP 936. Nós, lá do SECOM, fizemos um estudo, lá do Centro de Estudo de Conjuntura da Unicamp, fizemos um estudo do impacto que vai ter essa MP do Bolsonaro na massa salarial e no salário dos trabalhadores formais. É assustador, Florence. Tem gente que vai perder 70%, 80% do salário, entendeu? A queda na massa salarial vai ser de quase 20%. Então, é uma queda muito importante da massa salarial que vai afetar a vida de quem? Dos trabalhadores, evidentemente, que vão receber menos salário, mas das empresas, que vão vender menos produtos.
e que, portanto, vão começar a quebrar. Então, o que nós teríamos feito diferente? Nós teríamos levado mais a sério essa crise, visto ela como o que ela é, uma crise séria, não só de saúde, como econômica, que merece ações imediatas, coordenadas com estados e municípios, certo? Para quê? Para garantir a renda das famílias, a sobrevivência das empresas, a manutenção dos empregos e começar a pensar no pós-pandemia. Daqui, quando a gente sair desse momento da pandemia, não adianta o governo falar, agora acabou, eu saio, vou cortar gasto, vou cortar salário. Por quê? Porque as famílias vão estar mais endividadas, vão estar com menos renda, com menos recursos. As empresas também. Como é que famílias e empresas endividadas vão puxar o crescimento? Se o Estado, que estava dando dinheiro, tirar tudo de uma vez. Não pode. Então, a gente estaria pensando num plano de retomada da atividade econômica com a capacidade que o Estado tem de coordenar e de induzir o investimento. Não, ao contrário. Você ouve o Guedes, você ouve o Bolsonaro, a única coisa que eles falam é em cortar salário de servidor público, em cortar salário do médico que está agora arriscando sua vida para enfrentar o Covid. Ele está no alvo do Plano Mansueto e ele está no alvo da reforma administrativa. Quer dizer, ele está no alvo da PEC do Guedes de novas regras fiscais, que pode cortar até 25% do salário dos servidores públicos, inclusive médicos, enfermeiros, os seguranças profissionais de segurança pública que estão arriscando suas vidas nas ruas. Quer dizer, é esse pessoal que vai... E eles não fazem, quando vão falar, por exemplo, de reforma tributária, não falam nada de tributar ricos. É curioso, né? Porque o médico vai pagar, o professor vai pagar, o policial vai pagar, a enfermeira vai pagar a conta, mas o rico, o banco, esse aí não vai pagar a conta. Então, sobre a PEC 10, falar um pouquinho sobre ela, eu acho que é importante a gente ter clareza uma coisa, Florência. Num momento de crise como essa, o sistema capitalista ele se arrisca a entrar em uma espiral de desorganização e desvalorização que fica incontrolável. Aconteceu isso nos Estados Unidos na década de 30, a crise de 29, quem estudou, quem se lembra daquela crise, foi terrível, né? A gente tem que impedir isso. Então, é importante, sim, que o Banco Central tenha capacidade para atuar e impedir a quebradeira dos bancos. Porque se quebra o banco, a empresa não tem crédito. A empresa, no momento de crise sem crédito, ela quebra também. Aí o trabalhador perde o emprego. Bom, aí é mal para todo mundo. Então, fica ruim para todo mundo, inclusive para o governo, porque o governo não arrecada imposto nem do banco que quebrou, nem da empresa que quebrou, nem do trabalhador que perdeu o emprego. Então, é ruim para todo mundo, certo? É ruim para governo, para trabalhador, para empresa, para banco, para todo mundo. Então, é importante que o Banco Central tenha condições, e para isso precisa de uma PEC, uma regra. Talvez não precisaria de uma PEC, mas, bom, não é uma questão jurídica, mas precisa de uma regra que permita ao Banco Central fazer essa atuação. Dito isso, o que a gente tem que trabalhar, eu acho que com a oposição você está fazendo um belo trabalho, os nossos deputados estão fazendo, os nossos senadores, é o seguinte, garantir transparência, que esses recursos sejam distribuídos com transparência, para que a sociedade tenha conhecimento de quem ganhou quanto, certo? Quem recebeu, quem foi beneficiado, quem não foi, por quê. Tenha controles, quer dizer, os mecanismos de controle da sociedade, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, tenham tempo para auditar isso, para ver eventuais fraudes, para punir eventuais desvios de recurso, etc. Então, tenha transparência, tenha controle e tenha contrapartidas. Quem receber esses recursos não tem que receber para ficar mais rico. Então, não pode aumentar salário de executivo de banco, não pode ficar distribuindo lucro e dividendo para acionista de banco, né? Tem que, ao máximo possível, preservar os empregos, né? Quem for beneficiado com isso, ok, o Estado está beneficiando, mas você também vai preservar empregos, porque nesse momento o trabalhador é a ponta mais frágil. Então, tem que ter transparência. Não pode demitir, né? Não pode demitir. Não pode demitir. Exatamente. Então, tem que ter transparência, controle e contrapartidas. E, a partir daí, o Banco Central, com a equipe de técnicos que eles têm, avaliarem a necessidade de atuar nos diferentes mercados. A única coisa que eu vou falar mais do que isso é do ponto de vista que a PEC 10 também fala sobre a suspensão das regras fiscais, o que é fundamental nesse momento.
e apenas comprova o que a gente já dizia, que essas regras fiscais são ruins, são confusas, elas não são adequadas para a realidade brasileira, porque quando viesse uma crise, tudo ia desmoronar, e desmoronou, tanto que teve que fazer uma nova PEC para suspender as PECs anteriores, para você ver como elas são ruins, essas regras, certo? Mas, para nós, seria importante não só suspender por agora, porque não adianta suspender esse ano e ano que vem o teto de gastos voltar, porque aí ano que vem vai ter que reduzir investimento público, cortar salário do médico, entendeu? Então, não tem jeito. A gente vai ter que rediscutir as regras fiscais e criar uma regra fiscal que seja adequada ao que o mundo todo faz e que o Brasil está completamente desalinhado. Nessa pira de desmontar, de desconstruir, de que tudo que é do Estado é ruim. Olha que curioso, Florencio, que engraçado. Até ontem, tinham economistas falando que tinha acabado o dinheiro, que o Estado estava quebrado e não tinha condição de fazer mais nada. Então, tinha fila no Bolsa Família e o pessoal falava, é uma pena, mas acabou o dinheiro. Tinha fila no benefício de prestação continuada, gente morrendo de fome, e o pessoal falava, uma pena, não tem dinheiro. Agora surgiu o dinheiro, né? Inclusive para salvar os bancos, tem dinheiro. Então, você vê como era falso esse discurso, como era mentiroso, como era uma forma de ludibriar a população, que agora não entende, até os empresários não entendem. O empresário fala, eu preciso da ajuda do governo. Mas o governo não estava quebrado? Pois é, era mentira, não estava. Ele tem condições de, através da dívida pública, se financiar, e organizar, e encontrar formas de financiamento. Ele tem condições. O que não pode é a gente voltar, acabou a pandemia, a gente voltar para a mentira anterior, a gente fingir que aquela mentira, na verdade, era uma verdade e voltar a aplicar ela, porque aí a situação vai se agravar na economia brasileira, infelizmente. Guilherme, se você me permite, porque como eu estou responsável por encaminhar pelo PT a PEC 10, e eu ainda tenho, por delegação do líder Enio, que negociar na bancada. Hoje tratei muito longamente, sucessivas vezes, com o relator Hugo Mota, com outros interlocutores, o deputado Mauro Benevides, do PDT, que logrou êxito em emendas que ele não tinha vencido na Câmara, na articulação política dele. Foi secretário de Fazenda do estado do Ceará e é dele o esforço vitorioso no Senado, no texto do senador Anastasia, por exemplo, de estipular que a prestação de conta de cada operação para a compra de título seja feita por específica apresentação dos dados e da tramitação operacional dessa compra realizada. Isso transparência total. Isso. Transparência total. E a minha posição é em defesa da PEC naquilo que diz respeito a regras fiscais emergenciais para o combate ao Covid. Me permita, para esclarecer até em tempo quente, digamos assim, da política, porque ainda vai passar no PT o debate, ainda vai passar na oposição, mas eu vivo a vida na política como se estivesse em canal aberto. Então, e você é uma pessoa que eu consulto, a responsabilidade política é minha, mas eu ouço suas opiniões, não só de público, mas na relação pessoal, te agradeço. Mas quando o governo, aproveitando a crise econômica, ele já vinha em crise econômica, isso aqui entre nós está límpido, tá? A política de Guedes e Bolsonaro afundou o país numa crise de grande dimensão e é responsável direto em levar o país para o mapa da fome, pelo desemprego. Bom, mas a recessão nós não podemos ignorar, decorrente do isolamento social por causa da Covid-19, da pandemia, aprofundou essa recessão. E o governo precisa, o governo central, não estou falando do governo Bolsonaro, pensando nos entes federados. O governo central precisa ter instrumentos para encaixar, porque é o governo central que, digamos assim,
emite, a gente está aqui, eu quero saudar Cirlan, o próprio Valdirene, dirigente de cooperativa da agricultura familiar no município de Pintadas. O nome da cooperativa é Ser do Sertão. Vende polpa de fruta, tal, Guilherme, aqui em Salvador. Então, para falar, para todo mundo entender, que eu sei que todo mundo entende, mas é a minha linguagem, não é a de Guilherme, que é economista, professor, doutor. Eu sou da política, então me permita, Guilherme, falar a minha linguagem, a nossa, e que eu sei que a sua também, como professor. É o governo que faz papel, que emite papel. É o governo federal, não é o governo estadual, não é o governo municipal. Então, quando o governo federal, que pode produzir papel moeda para as pessoas e botar na rua para circular, que pode garantir a renda do emergencial, do trabalhador do setor informal, que pode, com dinheiro público, pagar um salário mínimo, pelo menos. Depois vou pedir a Guilherme para falar desse assunto, que é a proposta do PT para garantir ao menos um salário com dinheiro público para o trabalhador do setor formal de até 3 salários mínimos. É o governo federal que pode fazer isso, não é o governo municipal, não é o governo estadual. Só que o governo federal não vai fazer com o dinheiro dele, vai fazer com o dinheiro do povo. Por isso, ter regras fiscais. O que é regra fiscal? É aquele parâmetro vigente que conta quanto entrou no caixa, quanto saiu, e estabelece que não pode gastar mais do que entrou. Digamos assim, para resumir. Onde é que está a regra fiscal? Na lei de responsabilidade fiscal, está na regra de ouro da Constituição, que diz que não pode pegar dinheiro emprestado para pagar salário, para pagar outros custeios, só pode para investimento. E eu concordo com um detalhe ali na fala de Guilherme, que eu não sei se todo mundo prestou atenção. Na minha avaliação, na nossa avaliação, não era necessário uma PEC do ponto de vista jurídico, estrito sensu, porque já tem um decreto de emergência, mas que excepcionaliza a LRF e a regra de ouro, inclusive a 8666. Só que para um funcionário concursado fazer com rapidez, convém que não seja só também eliminado Supremo. Então, a necessidade de um suporte, digamos assim, constitucional, regrando o período de calamidade para dar conforto ao governo municipal, ao governo estadual gastar e o governo central pagar, é fundamental. E do jeito que está a PEC 10, ela inclusive diz no artigo 4º que empresas beneficiadas não podem, inclusive com incentivos fiscais, é um leque de condições que elas não podem demitir. É uma vitória, Guilherme, que nós não conseguimos em outros momentos, em outras medidas do governo Bolsonaro e do governo Temer. Então, o centro da PEC 10 para nós é excepcionalizar regras fiscais, a LRF, a regra de ouro, garantindo que o Estado brasileiro, aquele Estado, pessoal, com E maiúsculo, porque o governo federal, o governo Bolsonaro, não está governando para combater a Covid, para estruturar o SUS, para garantir a renda, para fazer uma conversão produtiva para a convivência com o isolamento social. Quem é que está governando? Prefeito, governador, Congresso Nacional e Supremo, com medidas judiciais. Guilherme, a renda emergencial não teve medida provisória do governo. Era um projeto do PT e um projeto de um deputado da base de Bolsonaro. Então, se aplicasse aquela regra que gasto público tem que ser com origem, com projeto do executivo, se não da vice de origem, a renda emergencial não existiria. E Bolsonaro está fazendo propaganda dizendo que a proposta foi deles. Então, a PEC 10 é um instrumento para dar conforto constitucional a uma elasticidade necessária fiscal, orçamentária, para que o governo central ajude, inclusive, governos estaduais a não ter que reduzir salário, governos municipais a não ter que reduzir salário, a pagar os custos do SUS,
a fazer compra da agricultura familiar no período emergencial, entre outras responsabilidades. Eu considero que nós debatermos esse tema é importante, porque há economistas e há posições políticas que não estão mais certas nem mais erradas, que consideram que, na regra da PEC 10, poderia não estar o Banco Central. As operações agora, digamos, autorizadas ao Banco Central. Mas, pessoal, não se enganem. Se quebrasse um banco agora do setor privado brasileiro, quem ia perder não era o banqueiro, porque há mecanismo de salvamento dos bancos. Quem ia perder eram os correntistas, as pessoas que têm conta corrente, o pequeno aplicador que tem ali uma poupança, ou 15, 20, 30 mil, 40 mil aplicado num fundo de investimento, ou seriam os funcionários demitidos. Então, não é um discurso em favor dos bancos, é um discurso em favor da estabilidade da nação e dos seus trabalhadores, sejam eles correntistas ou empregados das instituições, e principalmente o tema fiscal. Por isso, eu estou encaminhando pelo PT que a gente dê transparência, que a gente garanta condições de... Temos emendas, por exemplo, para excepcionalizar o teto do gasto na saúde, para garantir que possa gastar na saúde. Claro, estamos fazendo a política para o depois. E, claro, se Guilherme quiser voltar ao tema, fique à vontade, mas eu tenho uma pergunta para o depois. A primeira, e que diz respeito também com o momento do programa de governo lá atrás de Haddad, que é de José Tosato, saudade Tosato nos acompanhando, sobre o programa de governo, a política econômica e a transição ecológica. E aí eu lembro que também na tributária, que Guilherme coordenou pelo NAP, isso é uma concepção, não é só... nós também temos um movimento de proteção dos animais, mas não é só proteção de animal ou proteção de parques, é uma concepção de matriz de desenvolvimento que estava lá no programa de Haddad. Mas, para passar a palavra para Guilherme, eu quero destacar também que Herbert Carvalho, que é membro da Executiva Estadual do PT, lembrou aqui que o senador Wagner entrou com um projeto propondo a estatização, a reestatização da Embraer, e dizendo que o Estado precisa ter presença no setor produtivo direta ou indiretamente, e nesse momento de crise, uma conversão produtiva, por exemplo, para EPIs e para o funcionamento da economia em novos padrões, se o isolamento perdurar por muito tempo. Você acha que propostas como essa... Aqui eu estou na linha da pergunta, né, do Herbert. Não seria o caso, eventualmente, de se cogitar, vendo a duração do isolamento social e da recessão, outras empresas que foram estatizadas talvez entrarem numa lista de análise da conveniência de reestatização? Então, esses dois temas. E, Guilherme, nós já estamos com 1h10. Claro que lhe peço essa resposta à vontade, mas o tema é, no combate à recessão da pandemia, a reestatização da Embraer, que não se justifica apenas por causa da recessão da pandemia, mas, digamos assim, do desenlace, que tem a ver, né, porque foi um desinvestimento da Boeing na Embraer, que ocasionou essa proposta do senador Wagner, e se no processo de recessão da pandemia e com um prolongamento dessa recessão, pode ser, você avalia que pode ser que venha a pauta reestatizações. Nós, só lembrando, nós vimos ontem o governo privatizar a Embratur, né? Fechando a Embratur e transformando em uma empresa, uma agência, com nome de agência.
Qual é a sua avaliação, primeiro, Guilherme, com relação a esse tema de um modelo de desenvolvimento econômico sustentável? Como é que isso estava no programa de governo de Haddad? Como é que isso se encaixa numa transição de saída dessa recessão, com as políticas da agricultura familiar e a produção de alimentos? E o tema provocado por Herbert sobre hipotéticas estatizações. Vinícius, o Estado viabiliza empresas que geram emprego, serviço público, investimento e crescimento econômico. Na linha aí, Vinícius. Obrigado. Guilherme, por favor. Tá ótimo, Florencio. Eu vou tentar abordar as duas. Bom, primeiro, eu acho que você falou uma coisa muito importante, que é a capacidade que o governo, que o Estado nacional, que emite sua própria moeda, que tem capacidade de se endividar, ele não é uma dona de casa ou um dono do lar ou um administrador de uma pequena empresa. Ou uma seja, metáfora capacidade... muito comum essa, né, Guilherme? Muito comum quererem, geralmente os neoliberais quererem... Isso, a economia doméstica, né? O Estado é como um lar. O que... Não, porque, na verdade, o dono de casa ou a dona de casa não tem uma impressora de dinheiro em casa e nem pode emitir dívida com a... Porque alguém vai falar, mas você pode incontrolavelmente emitir dívida? Não é bem isso. Mas vamos pegar a declaração, olha, de economistas longe de serem economistas de esquerda. O Meirelles está falando imprima dinheiro. Tem que imprimir dinheiro. Aí você vai falar, mas qual o problema de imprimir? Vai gerar inflação? Nesse momento, não. A economia está em recessão, já teve deflação esse primeiro mês, agora o IPCA já tem um indicador muito baixinho. Então, não tem esse risco. Então, é o momento. Os Estados Unidos acabaram de imprimir trilhões de dólares em dinheiro para salvar o sistema financeiro, para dar ajuda para as famílias, para dar ajuda para as empresas, etc, etc. Deu inflação? Não deu inflação. Então, assim, o governo, o Estado, ele tem capacidade de mobilizar recursos, de encontrar fontes de financiamento, seja através da dívida, imposto sobre rico, emissão monetária, várias formas, para construir uma capacidade de atuação na economia num momento como esse. Claro que tem, ele tem. O mundo está provando que tem, a China já fez isso, os Estados Unidos, mas mesmo o Chile, que é governado por um neoliberal Pinheira, está fazendo mais do que a gente, entendeu? Então, não é uma questão ideológica, não. O Trump é de direita e também está fazendo. Não é uma questão de, ele é de direita ou ele é de esquerda. É que o Estado tem essa condição. E veja, para usar essa condição para quê? No curto prazo, para garantir renda para as famílias, para garantir o emprego das pessoas, para garantir que as empresas não quebrem, que o setor financeiro não quebre. Mas e depois? Você está perguntando aí depois? Aí eu acho que tem duas coisas. Primeiro, você lembrou bem, Florence, a transição ecológica era um dos eixos do nosso programa de governo. Eram 4 eixos, um deles era a transição ecológica, quer dizer, era a ideia de desenvolvimento sustentável, que foi ganhando importância na formulação do PT com o tempo, e hoje eu acho que é uma questão muito central. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, o Sanders propunha o Green New Deal, né? O New Deal verde, que era fazer uma revolução tecnológica, produtiva, com base em tecnologias, em formas de produção, em modos de consumo ambientalmente sustentáveis. Eu acho que o Brasil tem todas as condições, exatamente porque a gente tem uma matriz energética razoavelmente limpa, que a gente tem uma agricultura familiar pujante, que produz alimento para os próprios brasileiros, né? E que a gente tem muito a fazer em serviços públicos, que são ambientalmente, que ajudam, por exemplo, saneamento básico. Então, a gente tem um rumo para sair da crise, um dos eixos, com certeza, centrais, são as políticas públicas voltadas para essa transição ecológica, né, para a produção de alimentos saudáveis, sem agrotóxicos, para redução da poluição de automóveis e tecnologia de transporte público nas cidades que reduzam a circulação de automóveis e que os ônibus sejam ônibus elétricos, ônibus movidos a energias renováveis, né, com combustíveis de energias renováveis. Quer dizer, você tem um saneamento básico, que eu já coloquei aqui, para limpar os nossos rios, nossos córregos. Quer dizer, você tem uma série de medidas.
e a gente tem proposto isso lá na Unicamp, que a nova estratégia de desenvolvimento tem que combinar o que houve de positivo lá no governo Lula, distribuição de renda, né, medidas importantes de valorização salarial, geração de emprego, mas tem que combinar isso com uma estratégia de atuação do Estado, não mais para formar grandes grupos que a gente formou e tiveram sucesso tipo JBS, grandes grupos empresariais, mas sim para ter como eixo central a questão do atendimento das necessidades sociais. E a gente tem demanda social aos montes. Então teriam que ter missões sociais, por exemplo, quantos quilômetros a gente vai canalizar de córrego, canalizar de esgoto, né? Não de córrego, de esgoto, a gente vai tratar de esgoto, quanto a gente vai melhorar a mobilidade nas cidades, diminuindo a poluição. Então, essa questão ecológica era um dos nossos eixos centrais, que não se faz do governo federal, entendeu? Tem que estar articulado com estados, municípios, que cada um tem a sua necessidade. Uma coisa é o Amazonas, outra coisa é São Paulo. São necessidades diferentes, realidades diferentes, e as políticas têm que ser locais, elas têm que dialogar com as necessidades locais, e se tem que organizar o cooperativismo da população, né? Então, a economia solidária, a economia do compartilhamento, e tudo isso, viu, Florencio, está em questão no mundo hoje, com o coronavírus. A importância da solidariedade, do compartilhamento, quer dizer, e esses valores vão, com certeza, orientar várias economias desenvolvidas. A Holanda, por exemplo, já está adotando várias medidas nessa direção. Então, nós temos que ficar de olho nesses exemplos, que eu acho que podem servir de experiências importantes para o caso brasileiro. Por fim... Me permita, Gui, claro. O João Bosa, o pré-candidato a prefeito do PT no município de Uibaí, está a uns 550, 600 quilômetros de distância, amigo, companheiro. Obrigado, João, você está conosco. Me permita, porque João está dialogando com a sua fala. Ele escreveu aqui: Emmanuel Macron, na França, declarou recentemente a importância de assegurar uma política de bem-estar social. Angela Merkel, na Alemanha, com essa crise, está reestatizando setores da saúde. Não seria um aceno para a volta de um Estado forte para superar futuras crises econômicas e pandêmicas? Eu diria, fazendo aí diálogo com a sua fala, tanto para a transição agroecológica, para um modelo de desenvolvimento que é muito mais do que aquela economia verde do neoliberalismo, mas é muito mais do que isso, mas também de uma possibilidade de nós ganharmos adesão na população da importância da presença do Estado, seja para a política econômica, seja para o provimento de políticas públicas como a saúde. Imagina se não fosse o SUS, não é verdade, Guilherme? Com certeza. Com certeza. Eu acho que essa é a segunda questão que eu queria abordar. Isso está acontecendo no mundo inteiro, Florence. Nos Estados Unidos, o Trump praticamente estatizou uma fábrica da General Motors para produzir respiradores. Quer dizer, eles estão... Agora, para isso, o Estado ele tem que assumir a sua responsabilidade como coordenador e organizador da resposta ao vírus. Não é o setor privado que vai organizar isso. Ele não tem condições de coordenação e organização. Quem tem que fazer isso é o Estado. Então, tem toda uma discussão, por exemplo, de reconversão produtiva, pegar fábricas paradas ou que produzem outras coisas para produzir equipamentos para enfrentamento da pandemia. Mais uma vez, você precisa do papel articulador do Estado, do papel coordenador do Estado, e um diálogo com os governadores, com os prefeitos, para conhecer as necessidades de cada região e, a partir daí, dialogar com o setor privado e promover uma reconversão produtiva. Mas isso exige que o Estado retome o seu papel de coordenador e articulador. Claro que é muito mais fácil quando você tem um Estado organizado para isso. A China, por exemplo, tem um Estado organizado para isso. A Alemanha, de alguma forma, também. Da mesma forma, é muito mais fácil você combater uma crise quando você tem políticas de proteção social, políticas de proteção ao trabalho, políticas de saúde pública. Então, imagine o que seria do Brasil se não fosse o SUS.
onde 70%, 80% dos brasileiros iria com a crise do coronavírus. Iria morrer, porque não ia ter dinheiro, assim como acontece muitas vezes nos Estados Unidos, não ia ter dinheiro para ir para um hospital privado. Então, é fundamental que a gente pense a partir de agora, e o mundo inteiro já está vendo isso, e é importante que o Brasil finalmente se atente a isso, o papel central do Estado como provedor de serviços públicos, como provedor de seguridade social, né, incluindo aí a saúde pública, e como coordenador, indutor da atividade econômica, não só para promover crescimento, geração de emprego, mas para promover a transição ecológica, para promover uma agricultura sustentável. Então, para promover essas mudanças que nós precisamos, né, para ter um crescimento ambientalmente, socialmente sustentável de longo prazo. E o Estado pode fazer isso através de várias medidas. Ele pode ter empresas públicas, eu acho que é importante, muito importante, mas ele não precisa só através de empresas públicas, através de regulamentação, através da interação adequada dele com o setor privado. Quer dizer, ele pode combinar uma série de estratégias para conseguir promover essas transformações, né? Estatizações, em alguns momentos, são importantes, é verdade. No caso da Embraer, agora vai ser fundamental, claro, porque ela fica abandonada pela Boeing e sem poder produzir, então o Estado vai ter que intervir. E lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles não têm preconceito ideológico. Viu? Eles estatizaram a Ford, a GM, a AIG, aquela seguradora na crise de 2008. E sabe o que aconteceu? Eles estatizaram, sanearam a empresa continuou firme, empregando seus empregados, pagando salário, promovendo serviços e o know-how que elas têm no mundo inteiro, e logo depois eles devolveram para o setor privado e o governo teve lucro com essa operação. Então, não é uma questão ideológica, porque a direita faz isso, a esquerda faz isso, o centro, o Macron é de centro, mas a Merkel é uma conservadora, mas neoliberal, e está fazendo isso, certo? Então, não é uma questão ideológica, Florência, é uma questão pragmática. O Estado precisa assumir o seu papel, certo? De garantir renda, emprego, às empresas, financiamento para as empresas agora, para os estados e municípios que vão perder a arrecadação e precisam ser atendidos, certo? E, no longo prazo, ele precisa reassumir o seu papel de coordenar a economia, de fazer uma transição para um modelo de desenvolvimento mais social, mais ambientalmente justo, e que inclua essa massa de pessoas que estão hoje desempregadas, na pobreza, na miséria, inclua na economia, para que elas sejam produtivas e que para elas também possam desfrutar dos direitos delas de cidadania, que são negados muitas vezes pelos cortes de gastos em saúde, em educação e em vários outros serviços públicos. É isso. Bacana, Gui. O Wilson Menezes, o Dário e o Adriano provocando uma reflexão e sugerindo que a gente crie mecanismos de dar mais transparência ao processo de fiscalização dessas operações de compra de títulos que a PEC 10 está autorizando. Eu me comprometo que eu vou olhar como é que vai ficar no regimento da Câmara. Porque hoje, pessoal, só lembrando, quando foi que votaram as contas dos presidentes da República, desde Sarney, Collor, Itamar, FHC, quando queriam rejeitar as de Dilma. A fiscalização é feita pelo TCU e somente as obras com indício de irregularidade grave é que tem uma fiscalização anual. Inclusive, eu já fui relator na Comissão de Orçamento da fiscalização das obras. Viajei, fui visitar obras. Bom, eu me comprometo que, como o regramento cada operação ser especificamente tratada no processo de prestação de contas, eu me comprometo aí com as companheiras e companheiros que nós vamos acompanhar de perto isso e, eventualmente, publicizar. Dário chega a falar em comitês populares. Nós já estamos com 1h25 de conversa. Nós tínhamos pretendido inicialmente 40, 50 minutos. Eu já perdi uma nominal. Infelizmente, a gente ganhou
depois que eu vi. Mas eu quero, então, te passar a palavra para você se despedir, te agradecer. E dizer que nós vamos, eventualmente, te convidar em outra oportunidade para voltarmos a esse tema, parabenizar o trabalho que você tem feito com tanto no âmbito acadêmico, com o núcleo. É um grupo de pesquisa, né? Um grupo Isso, é um de Centro de conjuntura Estudos de econômica, Conjuntura e Política Econômica da Unicamp. centro de estudos, mas eu pensei que era do CNPq também, deve ter um núcleo de pesquisa, mas é um centro de estudos. Parabéns pelo trabalho, eu tenho acompanhado à distância, mas principalmente esse trabalho que tem natureza social, de subsidiar o ativismo do campo da democracia, do PT no parlamento, e conosco aqui hoje. Muita gente dizendo que foi aula, está aqui nos acompanhando Cláudio André. Cláudio André é um professor de ciência política, professor doutor da Universidade da Unilab, e é um já renomado aqui na Bahia, já com repercussão nacional da presença dele. Então, figuras ilustres nos acompanhando, vereadoras, candidatos a prefeito. Eu não vou poder nominar todo mundo, até porque eu não consigo enxergar tudo. E chegamos às 20h30. E, Guilherme, muito obrigado. E venha outras oportunidades, ao que todo mundo está dizendo aqui, essa aula para a gente. Por último, te fazer uma pergunta. Você que está aqui, né? Você tem expectativas ou formula uma alteração de política econômica num hipotético impeachment? Bom, pessoal, só para esclarecer, inclusive eu tenho escrito artigos, minha avaliação tem se alterado. Hoje eu tenho nitidez, Guilherme, que nós temos que lutar pela instalação da comissão especial da PEC número 27, de 2016, que foi reapresentada por Bongás, deputado do PT do Rio Grande do Sul. Originalmente, as assinaturas coletadas pelo deputado Miro Teixeira encabeçou, para ser justo com cada um. E Bongás, que era signatário, reapresentou, era, digamos, ali, estava logo na frente da fila. Miro Teixeira não voltou na legislatura de 18 e Bongás é o líder dessa PEC. Só que tem uma PEC liderada pelo deputado Henrique Fontana, se não me falha a memória agora, 19 de 2020, que a de Bongás diz que, com o afastamento do presidente, eleição em 90 dias após o afastamento do vice. Na de Henrique Fontana diz que afastamento de presidente, vacância de presidente por crime de responsabilidade, vai os dois juntos. Porque o presidente é vice, o vice é presidente, não foi votado, não tem legitimidade. Não é nem o tema fake news, Caixa 2, Onyx Lorenzoni, Moro condenar Lula sem prova, não é nem isso. É a chapa, o votado é o presidente. Então, 90 dias depois do afastamento, da vacância, eleição direta. Então, mas a regra hoje é que o impeachment leva à presidência da República o vice Mourão. Inclusive, eu dei uma entrevista que só uma parte dela saiu. Não é um prognóstico meu que vai ter impeachment e que Mourão vai assumir, que Moro vai ser ministro do Supremo, candidato à sucessão. Para mim, isso é um roteiro dos golpistas. Os golpistas, uma parte deles vai tentar estabilizar Bolsonaro. O DEM de Assemineto, Rodrigo Maia está dizendo, e Alcolumbre, que é o DEM, que participou do impeachment, do golpe, deu sustentação a Temer, dá sustentação a Bolsonaro. Guilherme já enumerou as qualidades de Mandetta. Não é? O ministro que acabou com os mais médicos, o ministro que achava que o SUS
não devia existir. Ministro, imagine, Guilherme, na gestão de Mandetta, o governador Rui Costa, o secretário Fábio Vilas Boas, a quem eu quero mandar saudação, parabéns, eles inauguraram leitos de UTI, novos hospitais, policlínicas, e o governo federal não credenciou. Devia, se tivesse credenciado, no que a legislação estabelece como obrigação, aproximadamente 300 milhões. E o governo federal não credenciou as unidades hospitalares construídas pelo governo da Bahia. Então, esse ministro, ele estava sendo comemorado somente porque ele tinha bom senso. E, diferentemente de Bolsonaro, não preconizava o desrespeito ao isolamento. Era só essa qualidade de Mandetta. Mas ele é do DEM, com Tereza Cristina, com Onyx Lorenzoni, que é aquele famoso que cometeu o crime de caixa 2 e pega com a mão na botija. Moro disse numa entrevista, mas ele se arrependeu. Né? E, então, a pergunta é, há expectativa de alteração da política econômica no impeachment em que Mourão assume? Eu tenho a minha resposta, eu imagino que estarei contemplado pela sua resposta. Eu lhe peço que responda esse aspecto, se você tem expectativa que haja uma alteração. Mas, só para provocar a reflexão, vale registrar, Guilherme, para dialogar com nossos e nossas internautas, companheiros, dirigentes políticos que estão acompanhando, vale lembrar que o governo Bolsonaro tinha lançado um programa para investimento público e Guedes foi agora confirmado, reiterada a força política dele depois da saída de Moro, e ele parece que abandona a pauta, digamos, de investimento público e retoma a pauta fiscalista. Então, de qualquer forma, a pergunta não é uma resposta simples, é tudo a mesma coisa. O próprio governo Bolsonaro, não é hipótese que tinha forte semana passada de queda de Guedes, parece ir construindo, porque o Bolsonaro, só para lembrar, Guilherme, quando recorreu à liberação do FGTS para as famílias de baixa renda, ele fez uma medida, digamos assim, excepcional para o padrão do governo dele. Aquilo não é uma iniciativa típica do neoliberalismo, injetar recurso no mercado consumidor para incentivar a atividade econômica. Mas a pergunta é, há possibilidade de mudança da política macroeconômica? E, para completar, não havendo ou havendo, o que você acha que é retomada após a crise da pandemia, após a recessão da pandemia? E, por último, peço que na sua resposta aproveite ao término e encerre sua participação, se despeça, Perfeito. que nós vamos encerrar. Mas fique à vontade para responder. Perfeito. Então, Florencio, eu acho que você tocou em pontos importantes aí que a gente tem que considerar. O bolsonarismo, ele é uma mistura exótica e rara de ideologias e tendências político-ideológicas. Ele reúne, por exemplo, vamos só pegar aqui, o campo conservador, certo? Que cresceu no Brasil, é verdade, nos últimos anos, conservador aí em todos os sentidos, nos costumes, não sei o que, mas mais conservador. Um campo autoritário, que sempre existiu no Brasil. A gente acha que só porque acabou a ditadura os autoritários sumiram. Não, eles continuam vivos, certo? E estão aí nas suas agora. Eles tinham vergonha, porque o pós-ditadura foi muito duro para eles, muito ruim para eles, mas agora eles perderam a vergonha e encontraram um interlocutor no Bolsonaro. Você também tem o campo de um certo moralismo político, o denismo político, que era representado pelo Moro, e o liberalismo, que é representado pelo Guedes. O problema é que a saída do Moro tira um desses pilares, né? Quer dizer, ou pelo menos coloca em questão um desses pilares. O moralismo, será que o Bolsonaro mesmo tem isso? Ou será que ele está querendo salvar os filhos dele? Todo mundo sabe o que está acontecendo, né? Mas tem gente ainda que quer acreditar e tudo mais.
no presidente. Bom, tira esse pilar e agora o pilar do liberalismo estava começando a fazer água. Os militares mesmo começaram a sinalizar com esse plano pró-Brasil, que é uma piada. 30 bilhões em 3 anos não é nada. O volume é pequeno. A apresentação foi uma patética. Um aluno meu de graduação que apresentasse aquele PowerPoint estaria reprovado, entendeu? Mas, tirando isso, os militares eles sinalizaram que eles iam começar a elaborar um plano de investimento público, não sei o quê. O Bolsonaro, percebendo que com isso ele podia perder o pilar do liberal também, representado pelo Guedes, ele acelerou e falou, não, o Guedes é o meu ministro. Então, o que eu acho que mudaria com uma possível saída do Bolsonaro, que não está, vamos ser sinceros, não está na perspectiva de curtíssimo prazo, né? É uma saída do Bolsonaro, é uma negociação que depende de mais tempo, inclusive da burguesia ainda apoiam, apesar do popular tá começando a apresentar de mais deterioração, já pode ser mais. Então, a grande questão que a gente tem que se colocar, Florence, é o que seria um governo Mourão. E aí, provavelmente, seria essa linha dos militares. Um plano um pouco sem muito pé nem cabeça, mas com algum papel maior do Estado, mas ainda mantendo aquela ideologia das reformas, não sei o quê. Isso manteria, mas teria um pouco mais, uma tentativa. Só que qual é o problema? O problema é que não tem gente capacitada para montar um planejamento lá dentro. Porque eles não, um governo que não se preparou para isso, para planejar, para pensar. É tudo o setor privado que vai fazer, o setor privado que vai fazer. Bom, aí teria um período de transição também difícil para ver se o governo conseguiria se reorientar para montar esse planejamento. Mas eu não apostaria numa reversão muito grande da visão mais neoliberal, da visão mais... Para ter essa reversão, só uma eleição mesmo, em que o povo retomasse a sua valorização, que o povo voltasse a se valorizar, falar, não, a solução para a crise sou eu, é o trabalhador brasileiro, é o povo brasileiro. Quando o trabalhador voltar a se valorizar e perceber que o seu direito trabalhista, o seu direito previdenciário, o seu salário não é o que tem de errado na economia, é o que tem de certo. O que tem de errado na economia é a sonegação dos ciclos, é a ausência de coordenação do Estado, etc. Bom, aí talvez a gente tenha uma nova estratégia pela frente, um novo período pela frente. Agradeço mais uma vez, Florência, o seu convite, a participação aqui, espero que tenham gostado e fico à disposição para futuros encontros. Gostei muito, te agradeço muito. Aqui muitos internautas dando parabéns, agradecendo, dizendo que é uma aula e várias pessoas sugerindo um convite que eu faço agora para assim que nós superemos esse período de isolamento social, você venha pessoalmente aqui à Bahia fazer um debate conosco. Com o maior prazer, sempre um prazer ir para a Bahia, nossa terra-mãe. Obrigado, Guilherme, pela sua aula, como muitas pessoas estão dizendo aqui. Obrigado a todas e todos que nos acompanharam hoje. E brevemente vamos ter o prazer de ter Guilherme conosco aqui na Bahia. Até o próximo encontro ao vivo nosso. Boa noite a todas e todos. Guilherme, saúde para a sua família. Obrigado pela sua presença. Parabéns pelo seu trabalho. Para todos nós, nos cuidemos e boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.